Tudo bem? Você já deve me conhecer. Meu nome é Eduardo Frois, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e professor de técnica cirúrgica da PUC Minas. Estou aqui para discutir com você a respeito de alguns temas que temos visto em sala de aula para fazer o que nós chamamos de highlight, ou seja, os melhores momentos e o que de mais importante você, caro aluno, deve realmente se ater. Hoje a ideia é discutir a respeito das feridas e dos processos de cicatrização que envolvem todo e qualquer processo dentro da nossa área cirúrgica. E lembro que mesmo você que não tem intenção de seguir uma carreira dentro da área cirúrgica, é fundamental que você entenda as bases, pois isso será de fundamental importância na sua vida clínica e prática, ainda que você não siga na carreira cirúrgica. No que primeiramente é importante entender o que é ferida. Ferida é toda e qualquer solução de continuidade de uma determinada estrutura, seja ela provocada por um agente físico, químico, enfim. E é importante que conheçamos os tipos de feridas, tá? O que eu quero que você entenda é que as feridas que são, na verdade, chamadas como contusão, são feridas que têm um potencial muito grande de agressão tecidual, mesmo que não tenha havido uma ruptura visível inicial dos tecidos. Então, quando a gente altera essa estrutura através de uma contusão, sempre a área de acometimento é muito maior. E com isso nós aumentamos o potencial de complicações, dentre elas a disfunção e as infecções. Como vimos, existem diversos tipos de feridas. As feridas, na verdade, chamadas incisas, as feridas ou cortantes, as feridas chamadas de contusões, abrasões e as combinações delas. Pérforo-cortantes, corto-contusas, ou seja, quando nós combinamos essas feridas, que são as mais comuns quando a gente tem algum evento traumático por si só. Quando a gente entende um pouquinho das feridas, é importante que nós também entendamos um pouquinho a respeito do processo que envolve a recuperação tecidual, ou seja, a cicatrização. Como nós vimos, todo qualquer processo de cicatrização é um processo extremamente coordenado, é um processo interdependente, é um processo cíclico que tende a ser dinâmico ao longo de toda a recuperação. Nós temos basicamente 3 fases: a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase residual. A fase inflamatória é aquela fase onde o tecido inicialmente ele passa por alterações, ele faz uma vasoconstrição seguida de uma vasodilatação, diversas células são estimuladas ali para que faça uma limpeza, para que o hematoma seja organizado. Num segundo momento, há o que a gente chama de formação de novos vasos, há uma epitelização, há uma primeira proteção tecidual e, na terceira fase, é aquela fase de residual, onde há uma maturação daquelas fibras colágenas que são inicialmente produzidas e o tecido ele tende a recuperar próximo da sua capacidade basal, tá certo? E por que isso é importante? Porque quando a gente fala de ferida, é importante que o nosso organismo, que tem essa capacidade, isso que nos faz realmente seres aí muito importantes na escala evolutiva, porque a gente consegue restaurar, na verdade, toda a nossa capacidade. Certa vez perguntaram para uma antropóloga aí famosa qual seria uma importante marca da evolução humana. E sem dúvida nenhuma foram esses tratamentos cicatriciais, principalmente as fixações, né? Porque na esfera animal, quando um determinado ser ele é adoentado, ele é lesado, muitas vezes quando ele não passa por um processo de recuperação próprio, que ele consegue voltar à atividade, no caso, em grupo, ele acaba morrendo. O ser humano não. O ser humano, além da capacidade intrínseca, nós também, através da medicina, através das áreas de saúde, conseguimos ajudar e auxiliar, e isso transforma, e isso ajuda a humanidade. Tá? E nós, cirurgiões, temos a obrigação e a nossa função é atuar para minimizar o impacto ao longo de todo esse processo cicatricial. Então, quando a gente tem uma ferida, se a gente faz uma limpeza, se a gente aproxima essa ferida, realmente a gente ajuda a acelerar e a minimizar esse processo interdependente e dinâmico que é a cicatrização. Então, quando a gente tem uma ferida, é fundamental que a gente faça o quê? Que a gente identifique essa ferida, veja a localização, a gente vai adotar protocolos que a gente vai ver mais à frente de um politrauma, né? Que a gente tem que seguir todo um processo dinâmico de avaliação para minimizar riscos de vida.
E depois dessa avaliação inicial, a gente faz uma primeira limpeza para retirada de toda e qualquer sujidade, todo material sujo. A gente parte para um processo que a gente chama de debridamento ou desbridamento, que é justamente essa limpeza um pouco mais minuciosa. A gente faz uma lavagem que pode vir antes ou depois desse debridamento. Eu particularmente faço as duas coisas, eu faço estagiado. Essa limpeza tem que seguir princípios. Depois dessa limpeza, a gente parte para o fechamento. Quando a gente tem condição, a gente faz um fechamento primário, que é quando a gente faz essa coaptação boca a boca, né? Ou por primeira intenção. Quando a gente tem um tempo maior, uma ferida muito extensa, uma ferida muito contaminada, uma ferida que não tem uma qualidade ideal, a gente deixa para fazer um fechamento ou de segunda ou um fechamento próprio, né, digamos, pelo próprio organismo, que é a segunda intenção, ou mesmo por primeira intenção retardada, ou mesmo terciário, né, terceira intenção, como a gente conversou. É fundamental que você identifique a ferida, você veja o grau de contaminação, porque nós sabemos que, como nós vimos e discutimos em outro momento, nossa pele, nosso organismo, ele é muito colonizado. E cabe a nós minimizarmos o risco de gerar um processo infeccioso maior. E a infecção é justamente quando a gente quebra essa capacidade simbiótica dos micro-organismos de realizarem um processo de equilíbrio e eles partem e geram um processo muito mais agressivo. Tá certo? Caríssimos, é isso, a mensagem de hoje, são os principais momentos aí no que a gente discutiu a respeito de feridas. Espero que você continue estudando, é fundamental, eu falo que o conhecimento não está só aqui, ele está na bunda, porque você tem que sentar e estudar horas e horas, medicina é a ciência da repetição. Só assim que nós realmente vamos crescer, vamos amadurecer e sermos pessoas e profissionais cada vez melhores. Um grande fraterno abraço, fique com Deus.